Alô, bom dia, meus alunos do oitavo ano, Márcio Macedo, novamente com vocês. Ainda vamos estar no capítulo 7. Tem uma parte lá dentro do capítulo 7 que eu falei a vocês que eu iria tratar posteriormente, que é a parte de algoritmos e fluxogramas. É uma parte muito interessante que ensina como estudar determinadas matérias. É uma maneira de estudar uma determinada matéria. Mas para isso a gente tem que entender o que vem a ser algoritmos e depois o que são fluxogramas. Então nessa primeira parte nós vamos especificar a parte de algoritmo. Na semana que vem eu vou dar uma nova videoaula e aí especificamente nós vamos falar de fluxograma, que é a aplicação do algoritmo. Tá ok? Vamos começar então. Bom, primeira coisa, o que é um algoritmo? Algoritmo também há muita definição, mas o algoritmo nada mais é do que um processo de resolução de um problema, com um número de passos precisos e bem definidos. Então, qualquer problema que você tenha, que você queira solucionar, a melhor maneira de você solucioná-lo é criando um algoritmo, ou seja, definindo todos os passos que eu vou ter para poder realizar a solução desse cara. Vamos fazer um exercício mental aqui agora. Ó. Eu tenho 3 situações aqui hipotéticas. A primeira delas, trabalhar pela manhã, trocar um pneu do carro é a segunda, pegar um ônibus é a terceira. Então, quando eu quero criar soluções para esses 3 pequenos problemas, trabalhar pela manhã, como é que seria? O que acontece? Antes de mais nada, eu tenho que acordar. Tem que acordar, tem que tomar banho, tem que tomar café, tem que pegar o carro se eu tiver carro, tem que pegar o ônibus se eu tiver ônibus. Então tem uma série de passos que eu tenho que fazer para trabalhar pela manhã. Ao trocar um pneu de um carro, eu também tenho que seguir muitos passos. Eu tenho que verificar se eu estou próximo ao borracheiro, se eu tenho a ferramenta para trocar o pneu, se eu tenho o step, se o step está cheio, um monte de coisa que eu tenho que verificar. Da mesma forma, pegar um ônibus. Então, vou detalhar especificamente cada uma dessas para a gente poder entender, tá? Vamos lá, trabalhar pela manhã. O que eu faço? Aqui são pequenos passos, só para a gente poder entender o que seria um algoritmo de trabalhar pela manhã. Primeiro, acordar. Depois, tomar banho. Terceiro, vestir-se. 4, tomar café. 5, tirar o carro da garagem. 6, ir para o trabalho. No caso, o item 5 aqui é se eu tiver carro, né? Que se eu não tiver carro, ou eu pego a bicicleta ou eu vou de ônibus. Não é isso? Então, esse seria um algoritmo bem simples do que seria trabalhar pela manhã. Então, algoritmo são passos que eu tenho que fazer para solucionar o meu pequeno problema. Vamos ao segundo exemplo. A troca de um pneu de um carro. Para eu poder trocar, não tem como trocar com um carro em movimento. Não dá. Então, primeira coisa, eu tenho que desligar o carro. Depois, pegar as ferramentas. Lembrando que isso aqui é só um exemplo, tá? Não necessariamente você tem que fazer todos nessa mesma situação. Pegar a ferramenta, que é a chave, o macaco. Pegar o step. Suspender o carro com o macaco. Desenroscar as 4 parafusos. Colocar o step. Enroscar os parafusos. Baixar o carro. Guardar as ferramentas e continuar a viagem, se assim for. Então aí eu tenho um algoritmo para troca de um pneu de carro. Ok? Veja que esse está um pouco mais trabalhado do que o primeiro. Esse terceiro agora que é pegar o ônibus, eu também fiz, mas trabalhei um pouco mais para a gente poder entender quanto mais passos eu vou colocando, melhor o meu algoritmo vai ficando. Lembrando, olha só, o primeiro tinha 6 passos. Acordar, tomar banho, vestir, tomar café, tirar a carro da garagem para o trabalho. O outro eu já tinha 9 passos, porque eu tinha pouco mais de coisas a fazer. Esse eu tenho bem mais coisas e poderia colocar muito mais coisas. Para pegar um ônibus, eu poderia começar com aquele de trocar ao acordar pela manhã, né? Mas vamos lá, ó. Ir até a parada do ônibus. Enquanto o ônibus não chega, faço o quê? Posso esperar o ônibus, posso ficar mexendo no celular, posso fazer uma série de coisas. Então, por enquanto. Depois, quando o ônibus chega, eu subo no ônibus. Vou pagar a passagem. Se não há passagem, então tem o quê? Pego o dinheiro para poder pagar o cobrador, certo? Se paguei o cobrador, eu tenho troco, o dinheiro foi certo, o cara vai me dar a passagem. Se eu dei o dinheiro certo, tudo bem, o cara vai deixar eu passar. Se não, eu tenho que esperar o cara me dar o troco. Atravessei a roleta,
Aí eu tenho que saber, o banco está vazio? Se o banco está vazio, eu vou sentar, se não, vou procurar um próximo banco vazio, até achar um vazio e sentar-me. Então aqui, ó, vejam que eu tenho várias passagens, um simples pegar um ônibus, eu posso ir acrescentando várias passagens do fato que acontece o tempo todo. Show de bola? Então, ó, resumindo o algoritmo não é sinônimo de computação, como muita gente acha que é. Ah, pessoal, algoritmo da computação. Não, algoritmo nada mais é do que a sequência de passos para resolver um problema. Para isso, implica eu conhecer o problema. Então, a primeira coisa é eu conhecer o problema. Lembra lá do trocar o pneu que eu tinha feito em 6 passos? Agora, vamos ver quantos passos eu já tenho agora, ó. Desligar o carro, sair do carro, pegar a ferramenta, folgar parafuso, suspender o carro, retirar parafuso, retirar pneu furado, colocar esteque, enroscar parafuso, abaixar o carro, arrochar os parafusos, guardar pneu furado, fim do algoritmo. Eu ainda poderia continuar a viagem, engatar a primeira marcha, pisar na embreagem, engatar, e por aí vai. Eu tenho várias etapas, então quanto mais eu conheço o problema, melhor o meu algoritmo será. Então, ó, implica em conhecer especificamente o problema. Isso é muito importante. Eu tenho que conhecer o problema para poder criar um excelente algoritmo. Aplicação na matemática. Agora nós vamos lá, ó. Algoritmo da multiplicação. O que é a multiplicação? Lembra que a tia ensina lá atrás, eu tenho que colocar um embaixo do outro, multiplicação, multiplicar a unidade, fator por unidade, fator por dezena, fator por centena, colocar um embaixo das suas respectivas. Então, olha só, no algoritmo da multiplicação, eu posso fazer, no caso aqui eu peguei um exemplo da de 2 dígitos, ó. Nessa última etapa, veremos o algoritmo da multiplicação de 2 números, cada um deles representado, tá, por 2 algarismos. Nesse momento, as crianças devem ter uma base de como fazer a multiplicação. Vamos calcular o produto de 43 por 27, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é multiplicar 7 vezes 43, que dá 301, conforme a multiplicação ao lado aqui mostra para vocês, ó. 43 vezes 7 dá 301, que eu coloco aqui embaixo. Quando eu começo a multiplicar o 2 vezes 43, na realidade, lembra que a tia ensina lá atrás? Eu não estou multiplicando 2 por 43, e sim 20 por 43, já que o 2 ocupa o lugar da dezena. E aí eu faço a conta de 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Lembrando que quando eu vou colocar, eu tenho que obedecer. Se eu estou no 2, eu vou colocar o 6 embaixo do 2. E aí, o que meu algoritmo diz para eu fazer? Agora eu tenho que somar as devidas parcelas. Porque 2 vezes 43 é 86, mais 20 vezes 43 é 860. Eu só não incluí o zero aqui. Aí quando eu somo, 1 mais 0, 1, 6 mais 0, 6, 8 mais 3, 11, dá 1161. Então, isso é conhecer um problema. Eu tenho que saber para depois criar o meu algoritmo, que seria o passo a passo de cada um. Primeiro, multiplico a coluna das unidades, conforme eu vi. Coloco 4 na casa da unidade, vão 2 dezenas. Isso eu estou multiplicando 36 vezes 4, certo? Aqui ao lado, aqui, caso vocês não tenham percebido, aqui, ó. 4 vezes 6, 24. O 2 vai para cima, que vai para a dezena. 4 vezes 3 dezenas, e não vezes 3 unidades. 4 vezes 3 dezenas, dará 12, com mais as 2 dezenas que eu trouxe, darão 14. Então, eu tenho 14 dezenas e 4 unidades, que daria 144, que é o valor ressonado. Então, multiplica-se a coluna das dezenas, adiciona-se as dezenas que vão, neste caso, 2 mais 2. Aqui um algoritmo simples da multiplicação, certo? Lembrando que eu posso, quanto mais eu conhecer o problema, mais passos eu vou adequando a minha colocação. Tá ok? Bom, espero que eu tenha podido ajudá-los nesse momento.
Pensem em casa situações que vocês possam criar algoritmos e comecem a exercitar, a criar esses passos. Que na próxima semana a gente vai aprender como transformar esse passo num fluxograma, que é a resolução desse cidadão. Tá ok? Ó, saudade, beijo no coração de vocês.